Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba futuras notificações, beleza? Bom, Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar em alguns vídeos com vocês. E a igreja ela tem se perdido, na minha ótica, da minha compreensão, ela tem aberto mão, não se perdido, mas tem aberto mão de alguns aspectos do ensino da palavra, né? As pessoas hoje elas trabalham muito com a questão da imagem, as pessoas falam muito de propósito, destino. Eu não estou falando contra, eu creio que isso tudo faz parte, né? Mas se você chegar em muitas igrejas e falar para uma pessoa, abordar alguém e falar assim, me explique o plano da salvação, ela não vai conseguir dizer. Muitos não conseguirão recitar João 3,16, né? E fora a questão, e aí já um pouco mais, de forma mais elevada, né, que seria a teologia mesmo, não sabe o que é hermenêutica, homilética, exegese, enfim. E muitas igrejas têm aberto mão do ensino de fato da palavra, né, de uma escola bíblica, de uma escola, enfim, algumas igrejas usavam escolas de líderes, né, e principalmente quando se coloca o nome church, né, e aí criam um modismo, enfim, mas são escolhas de cada um. Mas se nós analisarmos, eu sempre comento com as pessoas o seguinte: até mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, nós tínhamos muita dificuldade para poder ter acesso a certas coisas. A gente ia comprar determinados livros, a gente ia comprar fita cassete, eu peguei o tempo de fita cassete, a gente não tinha facilidade de dar um Google para poder acessar um assunto, a gente tinha que pesquisar, a gente tinha que ter um dicionário bíblico, a gente tinha que ter uma enciclopédia bíblica na mão. Então, e as coisas eram muito mais preciosas, porque hoje o povo ele é extremamente informado, né? Mas com muito pouco conhecimento. Há muita informação e pouco conhecimento profundo da palavra. Isso se relaciona muito também em relação ao fato de como as igrejas foram abrindo mão da escola bíblica. A escola bíblica sempre deu uma base. Outro dia eu vi o pastor Cláudio Duarte falando que a base que ele tem é a escola bíblica. O Silas Malafaia fala sobre isso, outros pastores, enfim. Mas isso foi se perdendo. Então, alguns assuntos eles são desconhecidos porque não são ensinados, né? A igreja está muito preocupada muitas vezes em conquistar, crescer, sem fortalecer e firmar as pessoas com conhecimento da palavra. E a própria palavra de Deus diz em Osés: conheçamos e prossigamos de conhecer o Senhor. E Pedro diz que nós temos que saber explicar a razão da nossa fé. Por isso que eu quero compartilhar um texto que está em Gálatas 5:22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E é interessante que o texto continua dizendo no verso: contra essas coisas não há lei. Não há como se imputar uma lei sobre esse tipo de situação, né? A lei é para que as pessoas tivessem conhecimento do pecado, e a partir de ter o conhecimento do pecado, buscasse o Senhor. Só que o povo judeu acabou criando em cima disso um ritualismo, né? Mas isso é uma outra situação. Mas contra essas coisas não há lei. Mas o que nós precisamos entender, que o texto está nos mostrando, e durante muito tempo da minha vida, é a questão de prestar atenção no que você está lendo e no que você está sendo ensinado. Durante muito tempo da minha vida eu fui ensinado os frutos do Espírito. E durante muito tempo da minha vida eu simplesmente também entendi que eram os frutos do Espírito. Mas não é verdade. A Bíblia está dizendo fruto do Espírito. Ou seja, é como uma mexerica, né, que tem vários gomos que compõem a fruta. Então, se você tira um gomo da fruta, ela automaticamente estará incompleta. Então, quando eu digo que tem o Espírito Santo e não tem um desses aspectos desse fruto, um desses gomos, vamos dizer assim, eu estou incompleto. Então, onde que está o problema? No Espírito Santo? Não, o problema está em mim.
Porque talvez eu não estou dando a vazão necessária para que o Espírito Santo se mova na minha vida e faça frutificar e germinar esse fruto completo. Então, se ele está nascendo incompleto, ou se de alguma forma ele nasceu e ficou incompleto, ou eu estou impossibilitando o Espírito Santo de agir, ou então eu estou me desviando da ação do Espírito Santo na minha vida. Por quê? Nós precisamos nos lembrarmos o quê? Que Jesus Cristo diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Mas eu diria que o Espírito Santo é como a seiva que corre pela árvore e gera os frutos nos ramos. Então, essa ação do Espírito Santo, ela é extremamente importante na nossa vida. E nós precisamos compreender também o seguinte, que o caráter não tem nada a ver muitas vezes com carisma. As pessoas buscam dons, as pessoas buscam crescimento ministerial, isso e aquilo outro, mas muitas vezes não busca o fruto do Espírito Santo na sua vida. Não adianta você ser uma pessoa dinâmica, enfim, uma série de coisas, não ter um domínio próprio, não ter mansidão, não ter longanimidade, porque é necessário, principalmente na obra de Deus, não ter paz, não ter, enfim, se algum desses aspectos do fruto do Espírito não existem na nossa vida, é porque alguma coisa está acontecendo em nós e nós precisamos repensar. Então, quando eu olho para esse texto, eu preciso analisar, eu tenho gerado esse fruto completo, né? E se não tenho gerado, o que está acontecendo? O que está impedindo? Né? Não à toa, o Salmo 1 diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de rios e no tempo certo dará os seus frutos. Veja, o meu irmão pode ser mais rápido ou mais demorado para que esse fruto seja gerado em sua vida, mas em algum momento ele tem que ser gerado. Nós temos que frutificar. E muitas vezes as pessoas acham que frutificar é apenas ganhar almas, ter um cargo na igreja, exercer funções. Não. O principal é gerar o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Porque contra essas coisas não há lei. Porque automaticamente eu estarei vivendo a vida do Espírito na minha vida. Então, quando eu olhar para a minha vida e perceber que esses aspectos desse fruto estão sendo gerados em mim, aí sim eu posso dizer que tenho vivido uma vida dependente do Espírito Santo. Então, a compreensão que nós temos que ter, e veja, o Espírito Santo ele vai agir, porque de acordo com a palavra, né? O próprio Cristo disse assim, e esse Espírito vos guiará em toda a verdade, e ele vos fará lembrar tudo aquilo que tem aprendido. Então, como é que o Espírito vai poder agir em mim se eu não leio, se eu não estudo? Porque hoje há muitas vezes um analfabetismo bíblico dentro das igrejas. E nós precisamos reverter isso. E somente assim, com a leitura, com uma vida de devocional, intimidade com Deus e oração, o fruto do Espírito será gerado por completo em nossas vidas. E também somente isso vai impossibilitar que o fruto ele seja corrompido no meio da caminhada. Tá? Então, que você medite sobre isso tudo, que você repense, que você olhe para a sua vida e veja, será que eu tenho tido todos esses aspectos da minha vida? E se não tenho tido, alguma coisa precisa ser feita e eu preciso voltar um pouquinho. Muitas vezes me arrepender dos meus pecados, me arrepender das minhas ações e pedir para que o Espírito Santo renove minha vida e possa ser gerado automaticamente, a partir do poder dele, isso em tudo em mim. Pense nisso. Deus abençoe você.